para não pecar contra ti, Pai, em nome de Jesus. Meus irmãos, por favor, abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Glória ao teu nome, Jesus. Eu dizia para alguns irmãos, quando chegaram, às 3 da manhã fui despertado e eu me lembrei, estava meditando nesta palavra, e eu quero especificamente falar de um desses homens escolhidos aqui em Atos capítulo 6. Na verdade, nós vamos fazer bastante menção no capítulo 7. Eu não vou ler muitos textos, mas eu quero pelo menos chamar a atenção dos irmãos para Estevão. E Estevão vai ganhar notoriedade daquilo que ele foi levantado por Deus para fazer. Todos nós sabemos, Estevão é o primeiro mártir da era apostólica, depois da morte de Jesus. Foi o primeiro discípulo que morreu em favor da causa, né? Eu estava meditando nesta madrugada sobre isso e eu observei algumas coisas dignas de nota que é interessante. Claro, eu não vou esgotar hoje, porque eu queria, de uma forma mais profunda, abordar numa outra ocasião algumas classes de pessoas aqui que estavam no capítulo 7, fazia parte da sinagoga, mas não vai dar tempo para eu entrar nesse mérito hoje. Então, se eu conseguir fazer essa primeira fase aqui, eu já vou me bater por satisfeito. Atos capítulo 6, Atos capítulo 6, verso de número 5. Todos acharam? Nós vamos ler o capítulo 6, do verso de número 5 até o versículo 8. Depois nós vamos se acertar. E este parecer agradou a toda a multidão, e eles escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, não é o Corinthians não, mas é um Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, a quem eles colocaram diante dos apóstolos, e estes, orando, puseram as suas mãos sobre eles. E a palavra de Deus crescia, e o número dos discípulos se multiplicava em Jerusalém. E um grande número dos sacerdotes obedeciam à fé. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia grandes maravilhas e milagres entre o povo. Amém? Pode tomar assento. Observe, queridos, Estevão, ele ganha notoriedade de destaque e serve para nós como um cristão que deixou para nós um legado de exemplo. Quando eu lia isso aqui, eu comecei a pensar algo sobre diácono, ou um verdadeiro diácono com uma fé profunda. Mas a ideia de diácono aqui, na verdade, foi depois que ele foi escolhido. Mas observe que o capítulo 6 eu fiz questão de ler, porque a igreja do Senhor está crescendo, todo mundo nós bem sabemos. A Bíblia vai nos dizer que a demanda para os apóstolos estava por demais exaustiva pelo crescimento, pelo desenvolvimento da obra. E o capítulo 6, ele vai nos mostrar a ideia ou a proposta de Deus de algumas coisas que estavam ocorrendo, algumas coisas que não estavam, de certa forma, sendo cuidado. A palavra do Senhor vai dizer que
os gregos ou os helenistas, que na verdade os helenistas são os gregos, né? Começa a observar algumas lacunas, algumas brechas sendo dadas na igreja. E a palavra do Senhor vai dizer que os apóstolos, eles agora, direcionados por Deus, escolhem alguns homens para uma função específica. Observe que o verso de número 3 vai nos dizer que a escolha desses homens para que pudesse cuidar de alguns ofícios, ou ofício diaconal, ou cuidar das mesas, ou assessorar as viúvas, os órfãos, né? Como queiram, a ideia do diácono aqui, a palavra do Senhor vai dizer que nós vamos observar aqui no verso de número 3, que já é pré-estabelecido algumas qualidades, e dentre estas qualidades, ou no meio destas pessoas de qualidade, Estevão ganha notoriedade. Estevão chama a atenção da igreja. A palavra do Senhor vai dizer, quando você vai fazer um estudo minucioso sobre Estevão, você vai ver que Estevão é de uma linha, a quem defenda que Estevão é de uma linha, é um judeu helênico ou um judeu que não cresceu na Palestina. Tanto não somente ele, mas quando você observa os nomes bonitos que nós lemos aqui, são nomes gregos. Então, acredita-se que esses homens eram helenistas, que eram judeu da dispersão, que cresceram fora da Palestina, por isso que eram judeus helênicos. E a palavra do Senhor vai dizer que estes homens, que Estevão, no meio destes homens, Estevão vai ganhar notoriedade, porque a Bíblia vai dizer que Estevão era um homem cheio de fé. Vamos repetir a palavra cheio de fé? Cheio de fé. Cheio de fé. Cheio de fé. Ixi, essa fé está fraquinha. Vamos lá, 1, 2, 3. Cheio de fé. Ai. E a palavra do Senhor vai dizer que também ele era cheio do Espírito Santo. Aleluia. E a ideia aqui me chamou a atenção quando eu pensava sobre isso, porque para muitos essa palavra cheio de fé dá a impressão que você não tem uma maneira de qualificar, ou de dosar, ou de medir esta fé. Por quê? Porque na verdade, fé não é algo palpável. Alguém já pegou a fé? Nós conseguimos pegar a fé? A fé não é algo palpável. E se não é algo palpável, se não é algo visual, que você visualiza, que você pega, que você visualiza, nós, é claro, estamos trabalhando no campo da suposição. Só que a Bíblia vai dizer, e essa ideia cheia de fé, me chama a atenção, porque a continuidade no capítulo de número 7, aqui, quando Estevão começa a desenvolver o seu ministério, essa ideia aqui vai ficar clara, essa qualidade cheia de fé na vida de Estevão. E essa ideia cheia de fé vai dar essa demonstração de alguém que está, de certa forma, consolidado. Ele tem uma fé profunda. Ele tem uma fé que está verdadeiramente arraigada. Não é uma fé circunstancial. A fé de Estevão não é uma fé sazonal, de tempo em tempo, temporária. Uma fé que hoje tem fé e amanhã não tem. Eu começo a visualizar aqui, na vida de Estevão me dá o exemplo e as qualificações de alguém que tem uma fé consolidada. E eu chamo essa fé consolidada em uma fé profunda. Alguns dias atrás eu preguei aqui sobre a profundidade de uma oliveira, de 6 a 9 metros, até abraçar uma pedra. Essa fé de Estevão não é uma fé na epiderme, na pele, é uma fé
que, na verdade, ele passa a andar movido por esta fé. E como andar movido por esta fé? Vai ficar muito claro na continuidade do seu ministério. Por quê? Porque essa fé de Estevão, ela começa a ser visualizada, Diácono José. Porque quando a Bíblia vai nos dizer aqui, no verso número 5 que lemos, que de repente pareceu para a multidão escolher estes homens, ou escolher Estevão, um homem cheio de fé, a primeira impressão que tem, que na verdade, as obras que Estevão fazia, ou a demonstração que fé tinha, ela não vem depois que ele é consagrado. A primeira impressão que tenho é que ele já tinha uma mirça. É que ele já era cheio de fé antes de ser diácono. Aleluia. Não é assim? Tem algumas pessoas, pastor Roberto, que falam assim, eu só vou fazer alguma coisa depois que receber a consagração. Mas quando eu olho aqui para Estevão, Fabiano, a ideia que tenho é que ele já fazia. É que as pessoas já viram em Elza nele uma fé ao ponto de qualificar ele cheio, uma fé estruturada, uma fé de verdade. Independentemente de alguns que acreditam que ele era um judeu helênico ou um judeu mais moderno, que não crescera na Palestina, mas ele tinha uma fé viva. Aleluia. Ele tinha uma fé que produzia. Ele tinha uma fé que tinha frutos. Aleluia. Tanto é que nas qualidades que Deus determina, direcionando os apóstolos para os separarem do ministério, ele é qualificado como alguém cheio de fé. Glória a Deus. E alguém cheio do Espírito Santo. Aleluia. Amém, meus irmãos? Amém. Será que um crente sem consagração pode ser cheio de fé? Pode. Pode ou não pode? Bom, acho que pode. Nós vamos observar isso. E a ideia aqui, claro, como eu disse para os irmãos, há quem diga que defenda que Estevão era um helenista que não crescera na Palestina. Há quem defenda que Estevão era um samaritano. Há quem defenda que Estevão era um judeu que nasceu e cresceu na Palestina. Eu não vou entrar nesses méritos disso, porque não é o propósito disso. Mas há quem defenda. Eu peguei mais essa corrente com a ideia do helenismo. Porque nós vamos observar à frente, que eu também não vou entrar aqui, mas eu vou deixar isso para minha volta de viagem, que eu quero entrar, que eu quero abordar o verso número 9. Uma sinagoga que tinha um tal dos libertos aí. Esse libertos aí não era alguém que de repente era possesso de demônio e foi liberto. Outro dia eu vou falar sobre esses libertos aí. Né? Quando o imperador romano invadiu a Palestina e levou muitos judeus presos, né? Daí vem essa ideia dos libertos. Eu vou entrar num outro dia, eu vou falar sobre isso aí. Então, a Bíblia vai dizer que Estevão agora é diácono. Só que o ministério de Estevão não é, ainda que ele foi levantado, escolhido por Deus, qualificado com as qualidades que nós já começamos a abordar, que era um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo, mas a Bíblia vai dizer que isso não o limita dele proclamar o Evangelho. E o proclamar do Evangelho, observe que a igreja está crescendo. Se você se atentar no verso número 7, olha aí, verso número 7, e a palavra de Deus crescia, e o número dos discípulos se multiplicava. Observe um detalhe, muito em Jerusalém, e um grande número dos sacerdotes. Escute isso aqui, a igreja estava crescendo não somente na plebe, na periferia. Os discípulos estavam ganhando cristãos no meio sacerdotal. Os sacerdotes estavam se convertendo, despertando a fúria dos religiosos. Os sacerdotes começam a observar, alguns deles, como nós vamos entender aqui, começam a obedecer essa nova ordem de fé, proclamada também por Estevão. E mais, a igreja vai crescendo
os sacerdotes vão, alguns se convertendo, e observe que o ministério de Estevão não só se limita em cuidar, em ser, como alguém diz, eu sou um simples diácono. Estevão não era um simples diácono, porque a Bíblia vai dizer que esse homem cheio de fé, ele começa agora a desenvolver o seu ministério, e esse cheio do Espírito Santo, Deus começa a usá-lo de forma poderosa, e ele começa a fazer grandes maravilhas e milagres entre o povo. Aleluia. Queridos, alguém que deduz cheio de fé tem que acreditar em milagre. Amém? Alguém cheio de fé e cheio do Espírito Santo tem que crer em milagre. Aleluia. Ou não? Ou não? É verdade, meus irmãos. Nós estamos vivendo hoje em meio a muitas pessoas adeptas a diversas filosofias, a diversas ideologias, a diversas formas explicativas de situações inúmeras do modo comportamental do ser humano. Só que, mesmo em detrimento à grande sabedoria que nós estamos vivendo, de que pessoas defendem algumas teses, algumas explicações, algumas coisas humanas, nós como cristãos, nós como servos do Senhor, nós devemos ter essa identidade, e a nossa identidade faz parte do DNA de um verdadeiro cristão. Fé é aquilo que eu não vejo, fé é aquilo que eu acredito que Deus pode fazer. A ciência diz que não, mas a minha fé no Senhor me diz que o Senhor pode todas as coisas. Aleluia. Nós, irmãos, nós devemos entender e aprender um pouquinho com Estevão. Por quê? Porque esse homem cheio de fé e de poder, ele começa nos seus dias fazer a diferença. A Bíblia diz que Deus o usa de tal forma que o seu ministério é marcado com milagres e maravilhas no meio do povo. Aí a igreja cresce mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Mas observe, queridos, que quando eu lia os 60 versículos do capítulo de número 7 desta madrugada, me chamou a atenção. Porque a fé de Estevão não é uma fé superficial. Porque o Senhor diz isso, pastor? Eu visualizo que a fé de Estevão não é uma fé filosófica no sentido do campo da ignorância. Não. A fé do Estevão é uma fé com razão. É uma fé com conhecimento de Adonai. É uma fé que tem a explicação dela. Porque você vai observar no capítulo 7 que a Bíblia diz que os sacerdotes religiosos, eles agora não resistem à sabedoria que o simples diácono de Jerusalém tinha. Olha o verso de número 10, no capítulo 6. Olha o verso de número 10, no capítulo de número 6. Outro dia eu vou falar sobre o verso 9. Eles não eram capazes de resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que Estevão não estava na habilidade humana, mas Deus fazia uso do abrir da sua boca. Ele falava com autoridade. Aleluia. Ele falava não com uma sabedoria humana. Ele falava não simplesmente com conhecimento, ao ponto dos religiosos não eram capazes de resistir à sabedoria que Deus havia derramado sobre ele. Glória. Deus também quer derramar essa sabedoria sobre mim e sobre você. Aleluia. Sim, Deus. Amém, meus irmãos? Quando Paulo explica sobre os dons lá em Corinto, ele tem lá um dos dons, palavra de sabedoria. Que dom é esse, pastor? Palavra de sabedoria. Que dom é esse? Quem avisa?
que Tiago quer explicar sobre ela, dizendo assim: se vocês têm falta de sabedoria, peça ao Pai do céu e Ele vos dá. Será que essa sabedoria, ela não é adquirida simplesmente? A sabedoria que nós observamos aqui que Estevão tinha, não era simplesmente uma sabedoria humana, mas era uma sabedoria que o céu, que Deus havia derramado sobre ele. E Deus também quer derramar essa sabedoria sobre mim e sobre você. Aleluia. Glória a Deus. É verdade. É vontade do Senhor de derramar essa sabedoria sobre nós. Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer que como eles não conseguiam resistir à sabedoria que Deus havia derramado sobre eles, eles agora levantam supostas testemunhas mentirosas para levantar uma blasfêmia contra ele, ou para dizer que ele blasfemou contra Moisés e contra a lei, ou contra Deus. Está no verso de número 11. Eles não conseguiram resistir, verso 11 do capítulo 6, eles subornam homens que disseram, ouvindo eles proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Essa ideia aqui de levantar testemunhas falsas não é caso isolado na Bíblia. Por favor, abra sua Bíblia, primeiro livro dos Reis, capítulo número 21, verso número 10 ao verso 13. Teve um outro caso parecido aqui também, quando Acabe quer tomar uma vinha de alguém, vocês conhecem bem a história, e ele propôs para Nabote até uma permuta, até uma troca, em uma terra até de maior valor. Mas Nabote respondeu para Acabe que não poderia negociar a vinha, porque era a herança dos seus pais. Vocês conhecem bem a história. Vamos ler aqui a Bíblia. 1 Reis, primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo de número 21, verso de número 10. Por gentileza, quem achou aí? Até o verso 13. E ponde de fronte dele 2 homens, filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei, e trazei-o fora, e apedrejai-o para que morra. Verso 11. E os homens da sua cidade, os anciões e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhe ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhes mandaram. 12. Apregoaram um jejum e puseram a Nabote acima do povo. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, e puseram-se em fronte dele. E os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade, e apedrejaram com pedras e morreu. Amém. Era comum isso. Você vai ver episódios na Bíblia, como no caso de Estevão, eles não conseguiram resistir a Estevão, a sabedoria ou o poder de Deus na vida de Estevão, levanta um falso testemunho. E isso aí tinha um peso, né? Isso aí, desde lá do livro dos Reis até os dias de Atos dos Apóstolos, tinha um peso. Ainda que tem algumas ressalvas na Bíblia na ideia de falso testemunho. Se você se lembrar, faz parte do decálogo, das 10 leis mosaicas. Por gentileza, abra sua Bíblia aí, livro do Êxodo, capítulo 20, verso 16, ou se você quiser também, está lá escrito também em Deuteronômio 5:20, essa ideia do falso testemunho. Por favor, foi o que fizeram com Estevão, foi o que fizeram com Nabote, e eles eram muito religiosos, tá, queridos? Nós vamos entender isso aqui. Tiver testemunha que prova, valia como alguém que serviria para punir. Se alguém testemunhasse contra, 2 testemunhas já valia. Só que, quando nós olhamos
nos falar que fazia parte do decálogo de Moisés, ou faz parte do decálogo de Moisés, mencionado no livro do Êxodo, capítulo 20, verso 16, dizendo assim: não darás falso testemunho contra o teu próximo. Verso de número 5, capítulo 5, verso 20 de Deuteronômio, está a mesma coisa escrita, uma repetição das leis. Deuteronômio repetindo as leis, está repetindo isso aqui. Por quê? Porque quando nós olhamos na Bíblia, se Deus está orientando para não ter, ou para que as pessoas não se atentassem ao falso testemunho, porque existem consequências. Será que tem consequência? Por favor, tem 4 versículos que eu quero ler com vocês. Por gentileza, Provérbios capítulo 19, verso número 5. Provérbios 19, 5. Olha a consequência de alguém que dá um testemunho falso contra o seu próximo. Olha a consequência. Olha o que diz Provérbios, o sábio escrevera. Provérbios capítulo 19, verso número 5. Vamos lá. A falsa testemunha não ficará impune, e o que respira mentiras não escapará. A falsa testemunha não ficará impune. A ideia de impune sem punição. Ou seja, vai vir uma consequência. E aquele que fala mentiras não escapará. É a ideia que o crente não deve falar mentira. Vai dar mentira quem é, disse João? E ó, se é crente, se é servo do Senhor, não deve falar mentira. Porque a Bíblia está dizendo aqui, a falsa testemunha não vai ficar impune, vai vir uma consequência. E aquele que fala mentira não escapará. Olha no mesmo capítulo 19 de Provérbios, verso de número 9 agora. Verso de número 9. Vamos lá? A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentira perecerá. E o que profere mentira perecerá. Ou seja, vai perecer, ou vai morrer. Né? A ideia de que profere mentira. Porque, por isso que Deus abre um precedente de orientação lá no decálogo. Vocês não vão dar falso testemunho contra o seu próximo. Por quê? Porque o sábio está escrevendo. Quem profere mentira não fica impune. Quem profere mentira não escapa. Não escapa de quê? Da ira de Deus. Não escapa do quê? Da consequência da mentira. É a ideia lá que Paulo fala em Gálatas. Quem planta vento vai colher tempestade. Não dá para plantar chuchu e colher pepino. Você vai colher o que você plantou. Falso testemunho. Vire um pouquinho na página. Provérbios capítulo 25. Provérbios capítulo 25, verso de número 18. Nessa ideia de falso testemunho que fizeram com Estevão. E não somente com Estevão, tá, queridos? Porque quando nós olhamos na Bíblia, você vai ver também paralelos com o nosso Senhor também. Quando alguém diz que Jesus tinha pecado, alguém diz assim: eu não vejo pecado nesse homem. Acusaram Jesus injustamente, dando falso testemunho. Provérbios capítulo 25, verso 18. Quem achou? Martelo e espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Ou contra o seu vizinho. Na minha tradução está dizendo assim: marreta e espada e flecha afiada é o homem que levanta falso testemunho contra o seu vizinho. Eu até dizia isso alguns dias atrás, quando eu estava lendo um dos Salmos, se eu não me engano, escrito por Davi, ele dizendo assim a respeito das línguas que se levantaram contra ele, dizendo assim, que a língua de quem se levanta contra ele é como se fosse uma flecha aguda, e como se fosse um carvão de zimbro. Da onde que eu quis entender o que era carvão de zimbro, porque era um carvão que demorava para acabar, era uma lenha que demorava para se extinguir, para se esvair, para apagar, era uma lenha duradoura. Assim é a língua afiada de alguém proferindo mentira. E como nós dissemos, Deus abre um precedente a respeito disso. Não fala. Agora, quando nós olhamos para o Novo
Testamento, o próprio Paulo, orientando os irmãos em Éfeso, a respeito de não falar mentira. Por gentileza, Efésios capítulo 4, verso de número 25, para nós voltarmos para o Estevão lá, que é a proposta desta noite. Provérbios capítulo 4, verso de número 25. Vamos lá? Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Amém, meus irmãos? Aí Paulo dá para nós uma linguagem muito clara como igreja. Deixe a mentira. Então, mentira não deve fazer parte do nosso contexto. A palavra do Senhor vai dizer que Estevão se levanta para ser usado por Deus naquela época, mas de certa forma, a Bíblia vai dizer que levantaram contra ele um falso testemunho. E esse falso testemunho, nós vamos observar mais adiante, que vai ter uma consequência. Aí você não me pergunte, pastor, mas por que Deus não interviu? Por que Deus não agiu? Por que Deus não deixou a língua das pessoas dura? Por que Deus não fez cair um raio? Alguns casos, quando Deus quis, Deus mostrou o seu poder. Eu me lembro quando Paulo está pregando, um mágico quer chamar a atenção, e de repente Paulo dirige uma palavra para ele, fica cego, ele fica cego. Tem casos que Deus age, mas nem todos os casos o Senhor quis agir ou quer agir, né? Tem coisas que o Senhor permitiu, tem coisas que o Senhor permite, não tem uma explicação categórica, uma explicação lógica dentro disso. Mas é claro, tem algumas advertências, nós vamos atentar para a palavra faz algumas advertências a respeito de falso testemunho. Mas a Bíblia vai dizer que Estevão, ele é tido como, de certa forma, um herege, alguém que levanta, que vai e fala mal da lei contra Moisés, e isso é uma blasfêmia. E blasfêmia nessa época, como lá também em Nabote, a pessoa era apedrejada, morto por pedrada, como também a mesma coisa do adultério. Lembra lá da mulher que foi pega em ato de adultério, que mandava a lei? Não era a mulher só que deveria estar ali. Ali, na verdade, deveria ter pego o adúltero também. Mas trouxeram só a mulher, né? E a lei mandava apedrejar. Apedrejamento, queridos, era interessante apedrejamento, ato de apedrejamento naquele dia. Porque o apedrejamento não era feito na cidade, irmãos. Tinha que levar, você vai ver no texto de Nabote, você vai ver no texto aqui de Estevão, outro texto que fala de apedrejamento, é quando vão levar lá para o vale de Acor, lá no livro de Josué, quando Acã é descoberto que tinha pegado o que não deveria, ele foi apedrejado juntamente com toda a sua casa, juntamente com o seu servo e todos os seus bens. E o apedrejamento não se dava dentro da cidade. O apedrejamento se dava fora da cidade. Por quê? Porque eles acreditavam que se derramasse aquele sangue dentro da cidade, a cidade ficava contaminada. Olha a religiosidade das pessoas. Então levava para fora da cidade. Você vai observar lá no texto de Reis, lá no texto de Josué, e também aqui no texto de Atos, Estevão é levado para fora da cidade. Como Jesus também foi levado para fora para ser crucificado. Não podia ser crucificado dentro da cidade. Então eles eram religiosos. Mas a fé de Estevão me impressiona. Por quê? Porque ele está sendo acusado injustamente. Você observa Estevão, um homem cheio de fé, um homem que está sendo usado por Deus para operar maravilhas e milagres no meio do povo agora, está acusado de forma injusta, e essa fé é uma fé tão profunda em Jesus, que quando ele é confrontado, esta fé não é uma fé circunstancial ou superficial. Por quê? Porque agora ele demonstra uma fé com conhecimento. Se você se atentar aqui para o capítulo de número 7,
os 60 versículos que mais uma vez eu pude ler, né? 60 versículos do capítulo 7, você vai ver um discurso de alguém que conhece muito bem a história do povo de Deus. É alguém que vai com propriedade citar a saída lá do pai Abraão, lá de Arã. É alguém que de repente vai citar o Jacó. É alguém que de repente vai citar o José, como que o José parou no Egito, como que José beneficiou o seu povo. É alguém que vai chegar nos dias de Moisés, que vai falar de Moisés, que Moisés ficou guardado por 3 meses pela sua mãe, e depois parou lá no palácio de Faraó. O Moisés que de repente um dia vai visitar o seu povo, e de repente chegando para visitar o seu povo, vai ver lá um egípcio agredindo um hebreu, vai matar esse egípcio. Ele vai citar todos esses pormenores. Era alguém que tinha fé, mas era alguém que tinha um conhecimento de causa. Queridos, a nossa fé tem que ser uma fé alicerçada. A nossa fé tem que ser uma fé com conhecimento da palavra. A nossa fé tem que ser uma fé com conhecimento daquilo que o Senhor fez, o Senhor faz e o Senhor vai continuar fazendo. Aleluia. Não pode ser uma fé sem base, sem estrutura, uma fé sem alicerce, uma fé como um vento que aparece e desaparece, uma fé como, talvez lá descrito por Jesus, um lírio do campo, que de repente nasce, vem o sol do dia e desaparece, como disse Tiago, como um vapor, como uma nuvem. Não, a nossa fé tem que ser uma fé consolidada. Tem que ser uma fé de saber de que Deus fez lá atrás pelo seu povo e o que Deus está fazendo também nos dias da nossa vida. Estevão dá essa demonstração. Aleluia. A fé de Estevão me surpreende. Por quê? Por que as pessoas não conseguem resistir? Porque ninguém consegue resistir àquilo que o Senhor faz. Diz o ditado forense: contra fatos não existe argumento. Como vai falar? Como vai questionar? O que Estevão está citando é os acontecimentos que aconteceram. Aleluia. É o que o fizeram chegar àqueles dias de Jesus. O que Estevão está citando para os religiosos é os acontecimentos históricos. É o que Deus fizera com o seu povo. Como foi a chamada de Abraão, como foi os livramentos lá no Egito, como o Senhor proveu, como o Senhor guiou, como o Senhor livrou, como o Senhor libertou o seu povo de um período difícil de escravidão lá no Egito. Ele cita até a transição ali no período de José, quando José é levantado e depois traz o seu povo para o Egito, e de repente muda o faraó e o povo passa a ser escravizado. Ele até cita isso. Isso demonstra o quê? É alguém que é cheio de fé, mas alguém que conhece muito bem a palavra do Senhor. É alguém que tem a Bíblia no coração. É alguém que a palavra internalizou dentro de si. É alguém que costumeiramente vai ser usado por Deus, e o Espírito Santo vai nos fazer lembrar daquilo que ele sabe, daquilo que um dia ele leu, daquilo que um dia ele aprendeu, daquilo que um dia ele visualizou e entendeu, e ele acredita. Porque, queridos, palavra do Senhor, nós temos que crer nela. Não dá somente para estudá-la e pregar
falando, olha, Deus fez e Deus tem o poder de fazer, ou seja, você acredita que Deus faz, é diferente. Aleluia. Isso vai dar uma demonstração de alguém que está usufruindo e exercendo essa fé que Estevão me ensina a exercer no meu ministério. Glória, glória. Nós devemos servir ao Senhor com fé. Nós devemos adorar o Senhor com fé. Nós devemos fazer algo para Deus com fé. Faça com fé. Aleluia. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Tem que ter fé. Aleluia. Mesmo nestas circunstâncias difíceis. Mesmo sendo, aleluia, levantado como alguém com uma falsa testemunha contra você. Exercer fé é nestas horas. Nas horas difíceis. Como disse, como lá escrito em Atos capítulo 16, que Paulo e Silas está pregando ali em Filipos, e de repente, por pregar esta fé, por acreditar nesta fé, por doar a sua vida por esta fé, eles acabam numa cadeia. Por fazer uma obra, ou por ser usado por Deus, para trazer uma libertação para alguém que está possesso, eles acabam na cadeia, e não somente na cadeia, apanhando injustamente. Não é assim, amados. Existem algumas pessoas que acham assim: eu sou crente, eu ando tudo certinho, nada vai acontecer comigo. Eu estou blindado das coisas ou das catástrofes. Claro, queridos, nós temos que sempre orar a Deus para Deus nos livrar. Mas, por que Deus não livrou Estevão? Será que Deus enxerga em Estevão algo que talvez nós não enxergávamos? Deus é lá, Deus é assim. Deus enxerga coisas que nós mesmos não enxergamos. Como eu disse um dia, né? Deus enxerga em Jó uma capacidade de passar tudo que Jó passou. Mas quando chega no caso de Pedro, Jesus não enxerga essa mesma estrutura que Deus viu em Jó em Pedro. Ao ponto de Satanás pedir para se andar, ou para peneirar, ou para provar Pedro. A Bíblia vai dizer que Jesus não permitiu. Por quê? Por que Jó Deus permite e Pedro Jesus não permite? Por quê? Aí eu dizia, então Jó tinha mais fé que Pedro. Se os católicos dizem, esses dias eu escutei alguém dizendo isso aí, que Pedro tem a chave no céu, que manda chover, ou que faz parar de chover, imagine Jó com mais fé do que Pedro. Acho que, ei, pastor Roberto, se nós acreditássemos nisso, eu não acredito nisso. Eles dizem que Pedro tem a chave, né? Dia 29 foi dia de São Pedro, né? Um dia depois do meu aniversário, dia 29, domingo passado, foi dia de São Pedro. Ele tem a chave do céu. Não, quem tem a chave do céu é Jesus. Descrito em Apocalipse. Aquele que tem a chave de Davi, que abre, ninguém fecha, que fecha, ninguém abre. Ele sim tem a chave. Pedro foi usado no seu tempo, foi um apóstolo. Foi alguém usado no seu tempo com as suas limitações, com as suas problemáticas, com a sua fé, com a sua vida de gangorra. Mas a Bíblia me apresenta aqui um simples diácono que deixa um legado ao ponto de Deus o tornar ou permitir que ele fosse conhecido na história como o primeiro mártir. Sabe o que é mártir? É alguém que morreu pela causa. Querido, Deus não podia confiar essa tarefa a alguém que de repente, como Pedro, na primeira oportunidade que Jesus falou, antes que o galo cante, você vai me negar. A Bíblia diz que Pedro negou. Vocês se lembram da história? Mateus capítulo de número 26. Mas observe que esse Estevão, um diácono, o homem, o judeu helênico, o judeu helenista da época, o diácono que tem algumas qualidades, algumas virtudes, ao ponto da igreja o escolher.
a pedra. E de vez em quando a gente tomava umas pedradas, fazia os galos. Agora você imagina alguém morrer apedrejado, mas alguém que está morrendo apedrejado, e diz a palavra que quando ele recebe a pedrada, alguém está vendo, e observe o seu semblante como o rosto de um anjo. Aleluia! Glória, glória. Esse era crente, hein? Aleluia. Ou não? Glória a Deus, aleluia. Esse era crente. Porque alguém está olhando para ele, está esperando, talvez o menino está assim, vai lá, taca mais uma que ele vai descer da cruz, traz mais uma que ele vai falar alguma coisa, taca mais uma que ele vai deixar de ser crente, que ele vai negar Jesus. Ele está recebendo a pedrada e o rosto está aparecendo o rosto de anjo. Glória, glória. E aí? Dá para dar glória a Deus aí, ó? A gente acontece qualquer coisinha com a gente já está reclamando. Ah, Senhor, tem misericórdia. Ah, não sei o quê. Não é assim ou não? Ou será que é só eu? Acontece alguma coisinha que não dá certo? Ei, evangelista Fabiano, acontece alguma coisinha com a gente já fala, ah, Senhor, o Senhor não gosta mais de mim, tem misericórdia, não sei o quê. E agora? Tomando pedrada. E dando glória, irmão. E aí? Ei, Gilberto? Não é fácil não, hein? Por isso, queridos, que às vezes Deus é tão bom, tão tremendo. Deus conhece, como diz o salmista, Deus conhece a nossa estrutura. O salmista diz que ele sabe que nós somos pobres, mas eu digo assim, ele conhece a nossa estrutura, ele conhece a nossa resiliência, ele conhece até quanto o nosso elástico estica, ele sabe até quando você aguenta. Amém, irmão? Querido, eu tenho aprendido ao longo dos anos, ficar batendo no peito que tem muita fé, fé é vivida. A gente tinha uma máxima quando era jovem, né? A gente tinha uma máxima, um medo e temor de fazer Jesus nas peças. Eu estava vendo em Ferraz, eu fui pregar esses dias agora no congresso, a gente fizeram uma peça lá do Jesus. Aí passou um filme na minha cabeça, que a gente quando era jovem, no ambiente, a gente tinha um temor de fazer o Jesus, porque todo Jesus que fazia Jesus, prova. Não era, Damar? Prova. E se não, desviava. Eu pensava que meu grupo tinha que visitar, porque eu estava naufragando na fé. Vem Jesus, Gilberto. Não sucumbia, não durava muito tempo. Por quê, irmão? Por quê? Porque, querido, tem uma estrutura dessa. Dá uma demonstração de uma fé viva, de uma fé certeira, de uma fé com conhecimento. Não é uma fé de oba-oba. Não é uma fé de Maria vai com as outras. Não é uma fé de viver uma circunstância. Ah, estou seguindo Jesus porque eu recebi um carro, porque eu recebi um emprego, porque eu tenho uma família. Não! Estou seguindo Jesus porque Ele tem uma proposta para a minha vida de eu ir para o céu. Independentemente do que eu vou ganhar nesta vida, independentemente se eu vou ter ou se eu não vou ter, a melhor e maior proposta um dia Ele me fez de me garantir a entrada na glória. Estevão tinha esta convicção, meus amados. Glória a Jesus. Por isso que eu vou ler a quem diga que é um dos maiores e melhores e mais extraordinários discursos de pregação do Novo Testamento, o discurso de Estevão. Por quê? Porque ele defende, ele mostra o trabalhar de Deus através da história, até chegar em Jesus, a qual eles haviam acabado de crucificar. E ele mostra isso. E fica tão claro aqui no capítulo 7, aleluia, que eles ficam tão irados com Estevão, versículo 54, olha aí, e eles ouvindo estas coisas, cortou-lhes o coração, e rangiam seus dentes sobre ele. Estava como aquelas feras com fome, aqueles leões há muitos dias sem comer contra Estevão. Mas de repente, quando eles estavam rangendo o dente, verso 55,
Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para o céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à destra de Deus. E ele disse: eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Glória, glórias. Aleluia! Queridos, quando temos fé no Senhor, quando a nossa fé está arraigada em Deus, como estava a fé de Estevão. Aleluia. Queridos, é claro, nós às vezes nós não nos programamos, nós não planejamos, nós às vezes não fazemos planos. Eu tenho dito algo assim: só sabe na hora, só sabemos a nossa estrutura quando passamos. Aleluia! Só sabe o grau de complexidade quando estamos lá no olho do furacão. Mas nós temos uma promessa do Senhor, queridos. Deus está no meio dela, e ela não vai ser abalada, como diz o Salmo 46. Aleluia. Então, claro, nós não planejamos, não batemos no peito que nós temos estrutura, que a nossa fé é tão grande para passar, só sabe quem passa. Então, como crentes, como Estevão, nós temos que acreditar e ter uma estrutura de saber, nós estamos na mão do Senhor. E a Bíblia diz em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você está na mão do Senhor, se você tem a convicção como Estevão, está vendo o céu aberto, está vendo a glória de Deus, está se esforçando, está se policiando, está se limpando, como diz a Bíblia, quem é santo se santifique mais, está fazendo a sua parte, então confia no Senhor. Aleluia. Deixa na mão do Senhor, ainda que você olhe para você e não veja a estrutura, e não veja a condição de passar, mas o Senhor vai estar passando com você, vai te dando graça, vai te fortalecendo, vai te animando, vai te encorajando, vai te dando graça para que você continue firme na presença do Senhor. Glória, glória a Deus. A Bíblia diz que Estevão foi apedrejado. E eu fico pensando como algumas pessoas, por que Deus não interviu? Por que Deus não bradou do céu? Deus assim o sabia, como tinha que continuar a história. A palavra do Senhor vai dizer que após a morte de Estevão se instala uma grande perseguição na igreja. Há quem diga que a perseguição instalada nesses dias foi aonde a igreja começa a expandir, sair de Jerusalém. Como diz Atos capítulo 1, verso 8, Jerusalém, Samaria, Judeia e confins da terra. Então, há quem diga que é a permissão do Senhor dessa perseguição se instalar, desse mal, desse primeiro mártir, desse homem que era um dos diáconos escolhidos, ser o primeiro a morrer pela causa, ser o primeiro a doar a sua vida em prol da obra, em prol do nome de Jesus. Glória. Doar a sua vida em prol do Evangelho, para que o Evangelho pudesse ser propagado e chego até os nossos dias, para que esse primeiro mártir fosse conhecido como alguém que na história, aleluia, com ousadia, não negou fogo, com intrepidez, aleluia, foi tremendamente usado pelo Senhor. Então, querido, não espere título, não espere posição, não espere reconhecimento. É claro que a Bíblia mostra ou demonstra a ideia do reconhecimento, mas, amados, é melhor ser reconhecido no céu, aleluia, é melhor ter a credencial do céu, aonde você chegar,
com você. Não precisa, meus irmãos, às vezes, de termos, aleluia, posições, como Estevão nos mostra aqui. Ele já tinha, antes de receber alguma coisa, antes de ter algum título, antes de ter alguma função, antes de ter alguma responsabilidade, alguém já olhou para Estevão e viu em Estevão que Estevão era um homem cheio de fé. Aleluia! Provera ao Senhor, meus amados, que o nosso testemunho cotidiano, no ciclo de pessoas em que fazemos parte, possa olhar para nós e nos enxergar como alguém que tenha fé. Amém, queridos? Como alguém que tenha fé. Que alguém olhe para você, pode não ver nada, pode não ver muita coisa, mas tem que enxergar em você, ô camarada de fé, ô irmã de fé. Tem coisas, irmãos, tem comportamentos, tem atitudes, tem palavra proferida por nós que é o nosso cartão de visita. Aleluia. Que dá essa demonstração do tamanho da nossa fé. Nós não podemos ser como o crente bully mencionado por Jesus, quando um dia ele se apresenta para os discípulos no lago da Galileia, ou no mar da Galileia, que na verdade não era um mar, era um lago da Galileia. E alguém pensa que é fantasma, e Pedro quer ir até ele, vocês conhecem a história, e de repente, Pedro começa a andar, e determinada hora começa a afundar, e Jesus direciona para ele: ó homens de pouca fé. Alguém diga que esse homem de pouca fé é bullying, de pouca fé. Não podemos ser crente bullying, temos que ser crentes de fé. Amém, queridos? Temos que ser movidos pela fé. Atitudes de fé, comportamentos de fé, palavras de fé. Às vezes, irmãos, o ambiente precisa de pessoas de fé. Um ambiente contaminado, um ambiente desmotivado, um ambiente para baixo, um ambiente que instalou um caos de perda, de desastre, de pesar, de fatalidade. Né? Nós estamos vivendo isso, irmão. Nos dias de hoje é isso que você vê. Você coloca lá, nos jornais da tarde, né? O camarada muda de programa, mas continua trazendo desgraceira. Né? Muda de canal, mas o papo é o mesmo. Você coloca lá, é só de desgraceira. Nós precisamos vencer isso, irmão. Como vence isso? Com palavras de fé. Aleluia. Aleluia. Que Jesus pode mudar, que Jesus pode curar, que Jesus pode transformar, que Jesus pode mudar a realidade da sociedade, que Jesus pode abençoar a casa, abençoar a família. Ah, como ele vai fazer? Eu não sei, mas eu sei que ele pode. Aleluia. Aleluia. Eu sei que ele pode. Nós temos que exercer a nossa fé. Nós estamos vivendo, queridos, neste ano de propósito, ano de Abacuque, ano que nós temos que ser movidos por fé. Fé não é palpável, fé não é visualizada. Que nós possamos nesta noite, em nome de Jesus, nos espelhar aqui, nesse homem que tinha uma fé profunda, uma fé com conhecimento, uma fé comprometida com a causa, uma fé com a disposição de ser o primeiro mártir pela causa, porque essa fé o levava a acreditar. Estou morrendo aqui, como eu pregava uma mensagem, eu posso perder a cabeça, mas eu estou ganhando uma coroa. Caso de João Batista, estou perdendo a cabeça, mas eu estou ganhando uma coroa. Amém, meus irmãos? Então que a nossa fé a cada dia possa aumentar, possa crescer, possa ser uma fé crescente.
E nesta noite, vamos nos atentar aqui pela essa fé que esse homem teve, chamado Estevão, esse grande homem de Deus, que não teve talvez na história os títulos mais elevados. Aleluia. Não recebeu promoção, não chegou a galgar cargos eclesiásticos, ficou só no primeiro, mas foi reconhecido na história como um homem cheio de fé. Amém? Seja reconhecido, seja lembrado. Seja lembrado nas conversas que citaram o seu nome como alguém cheio de fé. Que Deus te ajude, que Deus nos ajude e o nome dele seja glorificado através de nós. Deus abençoe você. Fique com essa simples palavra. Em nome de Jesus, Estevão, diácono, com uma fé profunda. Deus abençoe você no nome de Jesus.